E é impressionante o número de nulidades que o Caetano alçou ao estrelato momentâneo. Ele inventou esse Jones Mané, que é o Fordo. É o Fordo. Ele é um gordo forte. Tô falando de gordo porque é o seguinte, primeiro que eu sou politicamente incorreto e comigo não tem gordofobia, porque eu venero o João Gordo, eu era amigo do Jô Soares, eu tenho um monte de amigos gordos maravilhosos. Seu bando de treteiros, vocês estão aqui pela treta, né? E olha, vou dizer uma coisa, tá difícil, viu? Não sei se vocês assistiram o vídeo do Eduardo Bueno sobre o fim das esquerdas, né? Sobre as esquerdas brasileiras, mas tá difícil. Foi uma tortura. Ainda bem que dá pra colocar na velocidade 2, porque é meia hora de lero-lero, tá? Assim, quando eu tava na metade do vídeo, eu confesso que eu assisti só porque eu sei que ele ia xingar o Jones Manuel, eu queria ver quais críticas que ele teria ao Jones Manuel, até porque eu tenho algumas críticas ao Jones Manuel e eu queria, né, ver se tinha alguma coisa a se aproveitar ali, mas não deu, assim. A principal crítica que ele tem ao Jones Manuel é que o Jones Manuel é gordo. Segundo ele, o Jones Manuel é um gordo forte e ele literalmente desce nesse nível, tá? E daí fala assim, nada contra gordos, tem até amigos que são, né? Gosto muito do João Gordo, gosto do Jô Soares, então tá tudo bem, assim. Inclusive, ele diz isso depois de lamentar muito que ele não pode mais usar o termo retardado, porque aparentemente ele adora usar o termo retardado, ele foi sempre xingado de retardado e agora ele quer poder usar o termo retardado. Então eu sei que tem uma coisa performática no Eduardo Bueno, né? Ele tem essa coisa de quem cheirou cocaína, e provavelmente cheirou cocaína mesmo, mas enfim, ele tem essa vibe assim, cheirei cocaína e vou começar, blá, 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 que eu acho que atrai muita gente, tá? Eu vou confessar que eu já me diverti muito com os vídeos do Eduardo Bueno. Quando eu comecei aqui no YouTube, ele tem o canal lá dele, né? Ele tinha aqueles vídeos super produzidos. Agora eu acho que ele já conseguiu tanto engajamento, tanto dinheiro, que ele nem precisa mais fazer os vídeos super produzidos, ou não sei, faz muito tempo que eu não assisto. Existia uma época que eu assistia e eu achava divertido, tá? Então eu acho que o central disso tudo, tá? O início, né? A raiva do Eduardo Bueno é que o Jones Manuel criticou ele algumas vezes. Eu tava até vendo o vídeo resposta do Jones Manuel, que tem mais de 1000 vídeos no canal dele, e em 2 vídeos ele critica o Eduardo Bueno. E a crítica que o Jones Manuel faz é uma crítica que, sem nunca tinha visto o Jones Manuel falar mal do Eduardo Bueno. Não sou historiador, não tenho grandes conhecimentos em histórias, mas já tinha a mesma crítica. Não porque eu sou foda ou inteligentíssimo ou alguma coisa assim, mas porque é uma crítica muito óbvia, que é o Eduardo Bueno transforma a história em fofoca. Basicamente, é só fofoca, é como se tudo fosse muito, né, baseado só nos indivíduos, nas pessoas que estão ali e no modo como elas escolheram agir, como se não existissem outras forças históricas, como se não existisse a necessidade de uma historiografia, de um método para estudar a história. Basicamente, você pega, né, os arquivos ou os historiadores e faz um monte de fofoca engraçadinha. Isso tem certo apelo, tá? Isso tem certo apelo. Eu já assisti o Eduardo Bueno porque é divertido, tá? Sempre achei divertido. Eu sei que talvez eu vá receber críticas, né, por falar que eu me divertia com o Eduardo Bueno. Dá pra chegar assim, ver ele falando merda. É legal ver gente falando merda na internet, tá? Então, é uma coisa que a gente não pode descartar. É legal ver gente falando merda na internet. Se der pra aprender um pouco nesse meio termo, eu acho que é uma combinação interessante, sabe? Ele realmente é muito performático, os vídeos dele realmente eram muito bem pesquisados, muito bem editados, muito bem produzidos. Então, tinha algo a se extrair desses vídeos, contanto que você entenda como uma porta de entrada. Eu sou suspeito para falar, porque eu só entrei para filosofia por causa de um livro chamado O Mundo de Sofia. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Que é um livro que hoje eu não considero ideal para aprender filosofia. Eu não considero o melhor livro. Eu considero que tem uma série de problemas, uma série de questões. Ele é um livro que pode te induzir ao erro em alguns momentos.
tem certo simplismo, como a maior parte dos manuais, inclusive, tá? Então, eu também usei muito o livro História da Filosofia do Bertrand Russell, né? Já nos primeiros vídeos do canal, há quase 5 anos atrás, eu recomendei tanto o Mundo Sofia, quanto História da Filosofia do Russell, etc. E hoje eu não considero livros ideais, tá? Na verdade, qualquer manual escrito por um único autor, eu considero problemático, porque esse autor não teve como estudar profundamente ou bastante sequer todos os autores do qual ele vai falar. Então ele vai dar uma revisão rasa sobre a maior parte dos autores que ele vai falar, tá? Inclusive a própria questão de pensar coisa por autores, somente por autores, já é problemática e muito típica dos manuais de filosofia. Então todo esse problema também existe no Eduardo Bueno. Eu não vi as críticas do Jones Manuel, eu não vi o quão o Jones Manuel foi ácido ou não com o Eduardo Bueno, mas acompanhando o Jones Manuel, eu acho muito difícil que ele tenha descido o nível do jeito que o Eduardo Bueno desceu. Inclusive com essas coisinhas de quinta série, né? Jones Mané, vamos colocar apelidinho, vamos ficar criticando, vamos falar, o Caetano errou em indicar o Jones Manuel, em fazer a fama do Jones Manuel, toda essa questão do desmerecimento. E assim, vamos ser sinceros, né? A coisa que o Jones também tá comentando, o Jones eu acho ele até um pouco moderado demais, né? Ele comenta, imagina se fosse outra pessoa, imagina se fosse eu fazendo as coisas desse jeito, né? Ou seja, imagina se fosse um homem negro. Por que isso? Os homens brancos podem mais. Os homens brancos podem xingar, podem fazer o que eles quiserem e eles não vão ser vistos como violentos, como polarizados, etc. Quando é um homem negro, ele vai ser visto como violento. Realmente, o Jones já está ciente, por ter vivido o racismo a vida inteira na pele, que ele pode menos. Ele pode menos no sentido, ele tem menos o direito de xingar e de polarizar contra aqueles que ele está discutindo, tá? Ele cita vários exemplos, várias pessoas que xingaram ele assim, sem argumentos, né? Então, vamos lá. Por que eu tô fazendo esse vídeo? O que eu acho central nesse vídeo? Para me separar completamente de pessoas como o Eduardo Bueno, que vão fazer esse jogo. Eu vou te xingar, eu vou te menosprezar, eu vou te humilhar, sendo você alguém da esquerda, sendo você alguém sério, sendo você alguém que tá produzindo um conteúdo bom. É claro que essa galerinha de direita, espalhadora de fake news, defensora de fascismo, né? Então esse Sérgio Sacani da vida tem mais que se fuder e eu vou vir aqui xingar mesmo. Agora, o que eu acho que tem que ser feito e que a gente tem que começar a criar uma cultura, porque a gente acha muito bonito dizer que a gente é assim, mas a gente na verdade não é essa questão da crítica, de aceitar a crítica. Parece que a gente ainda... Nós de esquerda, inclusive, tá? A direita faz igual, faz até pior, se duvidar. Então a gente vai fazendo, né, clubinhos onde a gente tem que entender quem que a gente pode criticar e a gente tem que entender quem que a gente não pode criticar. Quando o ideal seria que a gente pudesse criticar todo mundo, inclusive amigos. Então eu lembro do Gaiofato comentando num vídeo, nem sei qual que é o tema, né? Mas teve alguma coisa que o Gustavo Gaiofato falou numa live, num vídeo, etc. E o Jones Manuel, que é amigo dele, foi lá e corrigiu. E é isso aí, o Gaiofato depois viu os argumentos do Johnny e falou, realmente, mudo de opinião, porque você tá certo, porque eu fui corrigido, e agora o Gaiofato sabe mais. Ele ganhou conhecimento a partir de uma crítica do Jones. Eu também teria ganho conhecimento se eu não tivesse esquecido completamente sobre o tópico que estava sendo falado. Então daí o Eduardo Bueno vai dizer que com Donald Trump no poder, você acha que a pessoa que você tem que criticar é o Eduardo Bueno. E eu acho que a menos que o Jones tenha descido o nível, tá? Ao menos que o Jones tenha descido o nível na crítica dele, o Eduardo Bueno, eu não vejo problema. O nome disso é falácia do falso dilema, tá? Então, quer dizer, você tem que escolher, ou você critica o Trump, ou você critica o Eduardo Bueno. Mas como o Trump é muito pior que o Eduardo Bueno, né? O Trump é uma porra de um fascista, enfim, parece que você tem que só criticar o Trump. Só que como é que alguém que produz conteúdo como o Jones, ou como eu, ou como qualquer pessoa que tem que produzir conteúdo, às vezes, toda semana, uma quantidade razoável de conteúdo, essa pessoa não precisa ficar o tempo todo. Quer dizer que agora todo vídeo vai ter que ser contra a direita, contra o Trump, contra a extrema-direita no poder, e a esquerda não pode fazer autocrítica. Você não pode criticar alguém da esquerda de quem você discorda, que você acha que tem uma série de problemas na produção de conteúdo. O Eduardo Bueno tem uma série de problemas na produção de conteúdo. Eu acho que o Jones também tem problema. O Jones usa o termo pós-modernismo como se fosse palavrão. Eu acho isso extremamente problemático. Eu vou sempre vir aqui criticar quem fizer isso, tá? Eu vou sempre vir aqui criticar quem é isso. Então, assim, não significa que
com toda a ascensão da extrema-direita, o problema é o Jones Manuel. Não é esse o problema. A questão é que eu vou produzir conteúdo, eu vou produzir diversos tipos de conteúdo, eu tenho inclusive o meu nicho, né, o que é relevante para minha produção de conteúdo, e falar sobre pós-modernismo é uma das coisas centrais. Da mesma forma que Jones Manuel é um historiador. Então, ele precisa falar sobre história, ele precisa falar sobre os historiadores. O Eduardo Bueno é um jornalista que produz história enquanto fofoca. Então, faz todo sentido que o Jones Manuel venha e critique a produção de conteúdo do Eduardo Bueno. Isso não quer dizer que ele não possa criticar o Trump em outro vídeo que ele faz, e ele realmente, né, eu duvido que o Jones Manuel não critique, não tô lembrando agora das críticas dele ao Trump, mas eu duvido que o Jones Manuel não tenha críticas ao Trump, tá? Então, assim, a gente não precisa escolher uma coisa ou outra. Você pode fazer um dia um vídeo criticando o Trump, no outro dia um vídeo criticando o Eduardo Bueno e seguir adiante e criticar tudo que precisa ser criticado. Então, eu acho que o que dá essa raiva, assim, né, o que deixa a gente um pouco mal, é o nível mesmo. Assiste o vídeo pra você ver como o nível é baixo. Primeiro que ele é um gerador de lero-lero, é um gerador de lero-lero de um monte de tempo. Ele fala do Jack Kerouac, fala do Bob Dylan, que ele tem toda essa estética, né? Fala que ele é um lobo solitário, como se ele fosse um grande pensador que não se reduz, né, a partido, a ideologia, etc. Quando, na verdade, ele tá bem forte dentro de uma ideologia. Ele não é nada de lobo solitário, ele é um clichê, ele é totalmente um clichê, que é o clichê do cara que tem algum conhecimento acima da média, tem uma inteligência bem razoável, e se acha genial, se acha muito mais do que ele realmente é. Porque num país onde a gente tem dificuldade de acesso à educação, né, tem uma série de problemas para a educação, você não precisa de muito para achar que você, opa, calma aí, a galera é muito gado, né? Ele tá sempre repetindo como ele tem nojo da direita, como ele tem críticas à esquerda, etc, mas ele tem nojo da direita, e o jeito que ele fala do nojo que ele tem da direita, nós de esquerda que compartilhamos desse nojo, muitas vezes nos identificamos com isso, tá? Eu me identifico com o modo raivoso com que ele fala que ele tem nojo da direita, mas é que meio que para por aí, né? Para na página 1, não chega na esquerda, não chega na esquerda. O nojo que ele tem da direita não faz ele alguém de esquerda, tá? Porque ele não tem nenhuma substância no pensamento dele. Ele basicamente tem nojo da direita, um monte de picuinha com a esquerda, um capital social razoável, né? Ele tá sempre citando as pessoas que ele conhece, que ele é amigo, o próprio Caetano Veloso. Então, o Caetano é meu amigo, já estive na casa dele. Então ele tem todo esse capital social, mas ele não tem muita substância no pensamento. Ele tem muita informação decorada, ele é alguém que gosta de ler, ele é alguém que tem conteúdo, etc. Mas ele não tem essa substância. Então ele se acha muito mais do que ele realmente é, e ele vem pra internet jogar esse monte de bosta, e a gente precisa, né? Eu acho que é importante educar as pessoas, ensinar as pessoas que, você tá achando que esse vídeo foi um monte de bosta? É que esse vídeo realmente foi um monte de bosta, tá? Não importa se é alguém grande, não importa se é alguém com títulos, alguém com influência, com um monte de coisa, esse cara está falando bosta. Esse cara produz certo tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo ele é problemático, ele pode até ter, em certo grau, a função de levar as pessoas para depois ir para outro conteúdo, né? Então você não se interessa muito por história, mas esse cara é engraçadinho, esse cara fica brabo, fica raivoso, e você se identifica, ele fala que a direita é nojenta, daí ele fala do Bob Dylan, e Bob Dylan é massa, ele fala do Jack Kerouac, né? Que tem aquele livro lá, On the Road, que é um livro massa, que de repente você já leu e gostou. Então, assim, se consegue ter alguma identificação com essa persona, daí a grande questão é, você vai consumir esse conteúdo e você está consumindo algum conteúdo de história do Brasil que é melhor do que nada. É melhor do que nada, tá? Então, se você está assistindo Eduardo Bueno, é melhor do que nada. É melhor do que você não saber absolutamente nada sobre a história do Brasil. Mas é preciso que pessoas venham fazer a crítica e falar, olha, esse conteúdo aqui, ele ainda é raso, ele é superficial, ele tem que te levar a outros lugares. E se ele te levar a outros lugares, beleza, ele cumpriu a sua função e essa função é legal. Assim como o Mundo de Sofia me levou a outros lugares, me levou a fazer faculdade, mestrado, doutorado em filosofia e teve a sua função, e eu agradeço a sua função. Eu não preciso vir aqui falar pra vocês, é um dos melhores livros de filosofia, você vai aprender muita filosofia com esse livro. Não vai, tá? Pode despertar muito interesse. Então, se conseguir despertar o interesse, vale a pena. Então, se o Eduardo Bueno consegue despertar o interesse nas pessoas, eu acho válido, eu não vou demonizar o Eduardo Bueno aqui. Agora, ninguém pode ser intocável.
tá lá no pedestal e falar assim, olha, eu tô aqui, quem me critica é meu inimigo. Quem me critica eu vou chamar de gordo, vou chamar de feio, vou chamar de burro, o que quer que seja, tá? Então assim, esse modo operandi não dá e eu tô fazendo esse vídeo aqui para deixar isso claro, tá? Para deixar claro o meu apreço pela crítica, tá? Então convidar as pessoas, façam crítica mesmo, não tenho, por exemplo, né, quem quiser me criticar, pode me criticar à vontade, eu não vejo problema, mas né, critica, né? Critica de verdade. Tem alguma substância na sua crítica, você não acha um único argumento. Eu duvido você achar um único argumento contra o Jones Manuel naquele vídeo do Eduardo Bueno. Você não acha. O vídeo já acabou. Eu tô aqui só para tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado. Eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo para estudar, plenitude para isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa. Eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem. Tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui pra frente, inclusive. O primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo. Já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive pra conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.